Olá, eu sou Gustavo Mendes, professor de Finanças e Planejador Financeiro e palestrante do terceiro Congresso Nacional para os Bancários nesse ano de 2024. Você está prestes a iniciar uma das gravações dos nossos últimos congressos. Mas antes, eu quero te dizer que você é o meu convidado de honra para estar junto conosco no dia 26/10 de 2024 no Centro Histórico de São Paulo, para que assim como aqueles que participaram no último congresso em 2023 viram e vivenciaram uma verdadeira transformação, você poderá viver essa transformação no ano de 2024. Para começar 2025 de uma maneira nunca antes vista. Aqui abaixo tem um link com todas as informações para você garantir o seu ingresso e participar. Venha, você é o meu convidado de honra. Aproveite ao máximo esse evento, absorvam todos os conhecimentos que vão ser compartilhados e se motive para que você sempre busque dar o seu melhor. Obrigado pela sua presença e espero que você tenha uma grande experiência aqui conosco. Vitor Vieira! Olha o homem! Ele que ia chamar, imagina se eu tô aqui. Eu tava esperando ele. A hora que a gente tava aqui antes, ele tava de cueca ali andando na sala. Ah, mentira! Aí eu falei, eu só vou esperar ele levantar para colocar ele nessa hora na live. O pior é que eu tomo muita água, né? Imagina se eu tô no meio, eu ia tomar um susto aqui e já começar o evento engasgando, vamos pensar assim. Obrigado, Eduardo, obrigado. E galera, eu comecei assim, descontraído, porque o Vitor é meu amigo pessoal. Então, poxa, ele frequenta a minha casa, nós somos amigos há muitos anos. E para quem assistiu a aula de quarta-feira, eu falei sobre o Vitor aqui, porque o Vitor foi o cara que teve a coragem de falar assim para mim, cara, vai aprender sobre vendas, mano. E se você não for com a minha escola, vai com qualquer outra, mas vai aprender sobre vendas porque você precisa. E para mim foi uma grande virada de chave, a gente já fez muito job junto, né, Vitão? Sim, isso é muito legal, que a gente tem um entrosamento legal. E eu fiquei muito feliz aí em você ter aceito. O Vitor tá com a agenda lotadíssima, não foi fácil ajustar, isso não é conversa fiada. O Vitão tá dando palestra no exterior, tá aqui, rodou essa semana um monte, né, Vitão? Tava em Curitiba essa semana, enfim. Cara, seja bem-vindo. Obrigado. Realmente foi na sexta-feira, né? E o legal de ser na sexta, né? Que também realmente era a única agenda que eu tinha, né? É que realmente só os fortes entram, né? E a gente fala sobre vendas, e quando a gente fala sobre vendas, até vou me apresentar, mas antes só um comentário só. Nós precisamos separar o verdadeiro vendedor, né? E só para pontuar, gente, eu já formei mais de 50 mil vendedores, tá? Fora a palestra, tô falando de formação do cara tá comigo, tá? E a gente separou os conhecimentos deles em conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é o que ele sabe, vamos falar sobre isso, né? Habilidade é o que ele faz com as técnicas de venda que ele tem, e atitude, sem ela, nada acontece, eu acho que ela é muito importante. E para mim, Antônio, apesar de você não ter nem perguntado, já vou começar porque tem a ver sobre sexta-noite, tá? Quando a gente analisa as melhores atitudes, as atitudes que mais fazem o vendedor ter sucesso, uma prevalece acima de tudo, cara, que é a fome, tá? Eu percebo que tem vendedores que são treinados, que têm técnicas de venda, e aí vamos falar até da importância da venda daqui a pouco, mas só para pontuar sobre a sexta-noite. Tem técnica de venda, trabalha numa instituição seríssima, uma instituição que passa credibilidade. Então, veja, ele tem a técnica, que ele tem a faca, ele trabalha numa instituição forte, então ele tem o queijo. Mas não adianta nada ter a faca e o queijo na mão quando a pessoa não tem fome, tá? E ver vocês aqui hoje, né, sexta-feira, 8 horas da noite, mostra que essa atitude eu não preciso me preocupar com vocês, porque vocês têm fome. Parabéns por isso, que para mim é de longe a principal atitude de não só um vendedor, mas de alguém que tem sucesso na vida. Ter fome, para mim, é a base de tudo, tá? Bora lá! Ó, chegamos, já passamos do 100 já, ó. Pô, então bora. Pessoas. Pô, meta 1 chegou. Olha lá, o Luiz Felipe, e a hora que chega na meta, tem que dobrar a meta, não é assim que fala? Olha, Antônio, o Luiz Felipe já fez curso comigo. Obrigado aí pelo elogio, tamo junto, irmão. Então, veja que, olha só, que aliás, é um detalhe interessante, né? Tudo que eu falo é verdade, né? O principal valor da minha empresa, e é o que eu mais ensino os vendedores a fazer, falar a verdade. Então, veja que já tem um aí formado por nós e sabe o quão presente eu sou e converso sobre tudo isso. Bora, passamos de 100, Antônio. Passamos. E tem gente aqui que, a hora que eu falei da cueca, falou ui nos comentários. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de vendas. A ideia é trazer um conteúdo bem prático, mão na massa, tá?
E, ô Vitão, não sei se tu vai concordar comigo, e a gente é assim, tem coisa que às vezes eu falo, o Vitor fala assim, não, cara, não é assim, não, é assim, e não é verdade? sim. Então, eu, na minha jornada de vendas, cara, eu percebo uma coisa, é tão complexo o lance de vender, porque quando a gente olha para as relações comerciais, cada cliente tem um contexto diferente, né? São tantos detalhes. E eu percebo, cara, que os profissionais que vão procurar informações sobre vendas, eles estão muito atrás do hackzinho. Sabe aquela frase mágica, aquela bala de prata, aquele negócio que você fala assim, cara, me passa o script que eu vou fechar 100% das minhas vendas, que a gente sabe que isso é utopia, nunca vai acontecer, você nunca vai fechar 100% dos negócios, né? Mas, na minha impressão, Vitor, e aí eu queria escutar a tua opinião, eu acredito que não existe um escopo único, tipo assim, tá aqui a fórmula, né? Você concorda com isso? Qual que é a tua visão? Concordo plenamente. Na verdade, assim, ó, eu acho que não, tenho certeza que não existe fórmula das vendas, tá? Até quando se a gente fala de atitudes, por exemplo, quais são as atitudes de sucesso? Para mim, a única que todos têm é fome, tá? Todos os outros são complementares à pessoa, e quando a gente fala sobre a pessoa, tá? A gente fala sobre o momento econômico, momento de vida da pessoa. Você concorda que um cara que está começando a vida, ele tem uma atitude diferente de um cara que já está mais consolidado, e por aí vai, né? Imagina, por exemplo, eu acabei nem contando a minha história e vou contar daqui a pouco, mas só para responder isso, tá, Antônio? Quando eu não tenho nada a perder, a gente começou a ver, assim, só trabalhando, não tinha nada a perder, tá? Eu tenho uma postura. Hoje, com mais de 10 mil alunos ativos, eu não posso ter a mesma agressividade que eu tinha no começo. Logo, essa é uma atitude que eu tive que tirar. Então, e aí, quando eu falo de agressividade, é diferente de fome. Então, veja só sobre isso. Mas, por que eu estou contando? Para reafirmar que não existe hack, tá? Existem alguns caminhos e alguns processos que facilitam a nossa vida. Mas a venda é uma relação humana. E apesar de o ser humano ser previsivelmente irracional, tá? Ele é previsível. Apesar de ele ser previsivelmente irracional, tá? Ele é um ser humano que ele tem motivações e tudo mais. Agora, existe fórmula ou hack para o sucesso? Não. Existe por fracasso? Para mim, existem duas, Antônio. A primeira é querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Tá? Isso é um ponto que eu vejo que vendedores, inclusive, falham muito nisso. E aí vira aquele vendedor. Já que você já falou besteira, falou cueca, falou tal, eu vou falar besteira aqui, posso falar, né? Pô, é sexta-feira, cara. Sextou, é verdade. Essa é uma live 18 mais, cara. Então, assim, se então tiver beleza, criança, então beleza. tem gente que às vezes está assistindo na sala, né? Então, se Então, estiver assistindo na TV de eu casa, posso. tiver com o filho assim, Não, mas não é palavrão, não é palavrão pesado, não. Mas é que assim, a história de querer agradar todo mundo, né? Eu conheço muitos vendedores, cara. E quando eu falo de vendedor, é porque toda função precisa de vendas, e nós podemos falar sobre a importância das vendas também, inclusive quando eu recomendei para o Antônio fazer vendas, né? Mas eu conheço vendedores que eles são amigos de todo mundo, mas eles não vendem para ninguém. Por quê? Eles têm medo de oferecer e perder o relacionamento. E aí eu costumo chamar esses vendedores ou de vinagre ou de sazon, né? Que ele só tempera. Ele tempera para vir outro vendedor lá e lenha. E comer. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, é importante a gente ter esse critério aí de que não existe atitude de sucesso, mas existe do fracasso, e querer agradar todo mundo é uma delas. E a segunda atitude de fracasso para mim, Antônio, e aí ela engloba muita coisa, né? Mas é a história da preguiça, da pessoa que não quer evoluir, não quer trabalhar, não quer fazer o que tem que ser feito. Eu falo muito para o meu time, né? E falo para as pessoas que me cercam, falo para o meu filho e tudo mais, né? Que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. E para mim a preguiça, ela é tão lenta, né? Ela deixa o ser humano lento de maneira natural, porque é um padrão de comportamento. Mas ela é tão lenta que a pobreza alcança rápido. Quando a gente fala sobre preguiça, a gente fala sobre a vontade de trabalhar, a vontade de evoluir, a vontade de fazer acontecer, tá? Então, basicamente, eu não tenho fórmula de sucesso, mas tenho fracasso. Bom, se não tem fórmula da venda, não tem hack. Fórmula da venda tem, do sucesso não. É verdade, da venda tem e o Vitor vai ensinar para vocês, porque de fato tem. O homem faz uma equação que vai te mostrar como que você faz para chegar no resultado, tá? Ele dá nas palestras dele, depois vai falar aqui para vocês. Mas se a gente não tem a bala de prata, se a gente não tem aquele script único perfeito, né?
o questionamento que a gente vai tratar daqui a pouquinho é como que a gente consegue formar um profissional de alta performance em vendas? Como que a gente consegue formar um triturador de vendas? Aquele profissional que senta na frente do cliente e consegue entender o como ajudar, faz uma oferta e faz um fechamento. Mas antes de a gente falar disso, que aí eu quero que você dê o teu tom aqui no nosso tópico, eu queria que você se apresentasse. Vitão. Então, conta quem é você, conta a sua história, de onde você veio, o Vitor profissional, o Vitor pai, né? Conta pra gente aí, cara. Legal. Obrigado. Primeiro, para quem não me segue no Instagram, o meu Instagram é Victor Vieira Vendas, tá? É só mandar uma mensagem para mim lá que eu mesmo respondo. Só falar que teve aqui também, que vai ser uma honra estar falando com vocês. Cara, o Vitor, de maneira geral, né? Ele... Opa, show, obrigado por ter escrito aí. O Vitor, de maneira geral, ele é nascido numa cidade de 12 mil habitantes, né? E eu cresci numa cidade muito pequena, de origem muito humilde, filho de mãe solteira. Sei o que é dormir com fome, sei o que é dormir com energia elétrica cortada, sei de verdade o que é a pobreza, tá? E eu comecei a trabalhar com 11 anos para ajudar a ter condições em casa. Meu primeiro emprego foi numa locadora de videogame, depois eu virei office boy no frigorífico e queria ser vendedor. E por que eu queria ser vendedor, né? Eu comecei como office boy no frigorífico, e aí eu cheguei no cargo de assessor de direção financeira, então eu ajudava o dono a pagar, a fazer esse tipo de coisa, e um dos papéis meus era fazer o cheque do vendedor. Aí você imagina um cara que ganha R$250 por mês fazendo um cheque de 30 mil, vindo da pobreza. Eu falava, meu Deus, eu quero esse cheque para mim. O que eu faço para virar vendedor, tá? E aí, enfim, eu queria porque queria ser vendedor e falava mais que o homem da cobra, então todo mundo falava que eu não tinha nascido para ser vendedor e não sei o que e tal, e são coisas que você vai aprendendo e eu posso ir pontuando aqui, né? Pedi a conta para ser vendedor. O meu chefe não deu a conta e falou, Vitão, tira férias. O que ele quis dizer com isso? O cara vai lá, quebra a cara e aí você vai voltar, você não perdeu seu emprego, porque seu emprego é um bom emprego. Eu era assessor do dono do maior empregador da minha cidade, né? Isso, um menino, você imagina. Aliás, o cara que eu coloquei no meu lugar hoje é diretor da empresa. Então, basicamente, o desenho era esse, né? E é uma empresa de bilhão hoje e tudo mais, é uma empresa que cresceu muito. E aí, no meu primeiro dia de vendas, Antônio, eu visitei, não vendi nada. Nada. Mas eu tinha lido um livro, Antônio. Parece história de filme, tá? E aí tem uma parte do livro que diz o seguinte, ó, nunca vá para casa sem fazer pelo menos mais uma visita. E eu, dotado de toda a motivação no primeiro dia do trabalho, lembrei dessa passagem, fui lá, fiquei esperando mais de 1 hora o comprador do supermercado e tal, e adivinha o que aconteceu, Antônio? Eu não vendi. E além de não vender, eu fui maltratado. E na minha inexperiência, inocência, né, isso com 18 anos de idade, perguntei para o comprador se ele tratava todo mundo assim. E ele falou que não, que só tratava vendedor, porque vendedor só vira vendedor quando não dá nada na vida. E aí para pensar um menino de 18 anos, uma cidade que não é a cidade dele, um primeiro dia horroroso desse, e escutando isso no fim do dia, com o chefe falando, não vou te dar conta, só vou te dar férias. Cara, tinha certeza que ia dar errado, tá? No outro dia eu fui visitar um cliente, e eu vendi atacado, né? No outro dia eu fui visitar um cliente e o ticket médio do atacado é R$800, Antônio. E tirei um pedido de 17 mil. Mandei pro supervisor e comemorou. E ele, cara, isso aí, isso é bom e não sei o que e tal, parará. Dá uns 20 minutos, ele me liga e fala, Vitão, eu não vou mandar o produto, tá? Aí eu falei assim, ó, como assim, cara? A gente vende, vocês não tem para entregar e não sei o quê. Ele falou, cara, ticket médio é R$800. Você vendeu 17 mil. Você acha que não tem nada errado? Eu falei, que errado, eu sou bom vendedor. Ele falou, não, cara, você só vendeu isso porque o cara tá quebrado e ninguém visita. E aí, enfim, ele, ele não mandou. E minha vida de vendas começa assim, Antônio, numa desgraceira sem fim. Hoje, né, enfim, aí deu certo, pedi a conta, montei um escritório de carne, ganhei muito dinheiro vendendo carne, quebrei na época da febre aftosa, volto para minha cidade, assinei, e aí eu volto como auxiliar de estoque de uma empresa de ferragens e ferramentas, e eu ganhava R$750 por mês, Antônio. Peguei 250, assinei a revista Venda Mais, cara. Paguei com sangue isso. Com sangue. O Raul, inclusive, teve nesse congresso, que é o fundador da revista, tá? E como eu paguei com sangue, eu não tinha outra opção a não ser aprender e colocar em prática. E eu comecei a ter resultado, e aí eu virei vendedor, o melhor vendedor, vendedor externo, supervisor, gerente de loja, a loja que mais vendeu, virei diretor comercial da empresa. Tá? E duas coisas interessantes, né? Primeiro que eu entendi que nenhum investimento
dá mais dinheiro do que o investimento que eu faço em mim mesmo. Ponto. Posso comprar Bitcoin, bolsa, terreno, o que quiser, cara. Se você investe em você e coloca em prática, nada mais dá mais dinheiro que isso. E aí eu comecei a treinar o meu time, né? E eu comecei a gostar de treinamento e montamos uma escola de vendas, né? E aí o segundo ponto importante, né? O fundador da revista Venda Mais é o Raul Candelô. E eu comprometi 30% do meu salário para assinar a revista dele. Hoje nós somos sócios, então deu bom, a vida deu bom e formamos muita gente, damos palestra aí para muita gente, enfim, muita gente mesmo. E palestras internacionais hoje, como o Antônio disse e tal, tá bem legal a vida, graças a Deus. E a coisa mais relevante do Vitor, para todos saberem, tá? Quando eu falo sobre atitude, falo sobre conhecimento, gente, eu faço isso acontecer no principal empreendimento da minha vida, que é no meu filho, tá? Então, as atitudes que eu falo para os vendedores, que eu falo para as pessoas, são as que eu reforço no meu filho. E eu falo dele com muito orgulho, tá? Muito mesmo, assim, porque ele decidiu ser jogador de xadrez, gente. Ele tem 16 anos. E eu sou capaz de pegar aqui, sair lá no quarto dele e mostrar para vocês que ele está estudando agora, sexta-feira. Agora ele está estudando, tá? E ele é o melhor jogador do Brasil, sub-18. Provavelmente vai ser campeão sul-americano esse ano. O apelido dele é Lenda. E nós estamos trabalhando para em 2025, não 24, tá? Mas em 25 ele tá no pódio do Mundial como um dos 3 melhores jogadores do mundo, tá? E vamos conseguir. Então, tudo que eu falar para vocês é o que eu faço no meu maior empreendimento, que é meu filho. Beleza? E sou capaz de verdade de sair daqui e mostrar um pouco da minha casa só para mostrar ele treinando xadrez. Mas vamos lá, não precisa. Podemos fazer daqui a pouco. Vai lá, Antônio. Ô, Vitão, e já que a gente não tem hack de vendas, sim. Como que a gente forma um vendedor pica da galáxia? Cara, primeiro ele entendendo que existe um processo, né? Então, como tudo, quando a gente fala sobre hack, né, cara? Vamos imaginar um médico, tá? Um médico, ele tem um norte. Vamos imaginar um cirurgião, tá? Ele tem um norte, ok? Só que daí ele vai operar alguém e é um ser humano. Tem N variáveis que pode acontecer. E ele tem que estar pronto para essas variáveis. E tem algumas que ele não está pronto e, infelizmente, o paciente vai falecer, tá? Quando se trata em relações humanas, o ser humano não é uma engenharia onde a equação dá certo. As variáveis são incontroláveis. Porém, não é porque a variável é incontrolável que eu não sou organizado e não entendo o processo. Então, por mais que quando eu abro um corpo humano eu tenho variáveis aqui dentro, eu sei que o cérebro é aqui. Eu sei onde fica o coração. Então, assim, eu tenho que ter um norte e tenho que estudar esse norte. Isso quer dizer que eu vou acertar sempre? Não. Isso quer dizer que, pelo menos você sabe o que você está fazendo. Tá? Então, quando a gente pensa em formar bons vendedores, né, e falar sobre o processo de vendas, nós, como instituto, e eu, como um cara que sou apaixonado por estudos, né, a gente consegue até transformar vendas em equação, que parece ser complexa, mas basicamente não é. Tá? Tem onde eu escrever aqui, nem sei, você quer escrever ou não, ou não precisa. Eu posso compartilhar a tela também, se não sei. Ó, se você quiser, tu consegue subir um slide aí para você escrever. Eu escrevo como? Eu não sei. Ó, tem um... eu vou falar. Pode ser? Então Vou falar. Tudo bem, pode. Tudo bem. Quando a gente olha a equação das vendas, a gente entende esse processo, é basicamente o seguinte, né? A sua venda nada mais é do que o número de vendas que você faz vezes a venda média. Então, vamos imaginar que você vende 100 mil reais por mês, tá? E você faz 100 vendas. Logo, o seu ticket médio é R$1.000. Aí eu quero vender 150 mil. E eu só posso fazer 100 vendas. Você tem que subir o seu ticket médio para 1.500. Tão simples quanto isso. Aí eu quero vender 150 mil, mas meu produto custa 1.000. Você tem que fazer 150 vendas. Ponto. Em resumo da ópera, isso é a primeira parte da equação. A sua venda nada mais é do que o número de vendas vezes a venda média. Então, existem 2 caminhos para aumentar minha venda. O primeiro, aumentar a minha venda média, tá? E aí vamos falar de técnica sobre isso, tá? Ou aumentar o número de vendas que eu faço. E aí, quando a gente fala sobre aumentar a venda média, quero emendar um pouco aqui com atitude já, pode ser, Antônio? Só para falar sobre venda média, tá?
E eu vou usar a fome como um cerne total de atitudes que eu acredito que tem muito sucesso, tá? Essa fome, essa ambição, né? Imagina a seguinte situação, você que está aí nos assistindo, que você vai acordar amanhã e você vai preparar um suco de laranja para você beber. Pensa nessa situação. Só que você não tem aquele espremedor elétrico. Você vai apertar na mão. E aí a minha pergunta é, você vai cortar a laranja, pegar a metade dela, vai apertar e vai jogar fora? Ou você vai apertar um pouco mais forte, girar ela, pingar, apertar mais um pouquinho, pingar mais uma vez e jogar o bagaço fora? Essa é a minha pergunta para você. E aí, eu sei a resposta. A grande questão que eu trago para o vendedor é, tá, se com metade de uma laranja, que tem um valor irrisório, você faz tudo isso para tirar até o último caldo, por que quando você olha para o seu cliente que é uma mina de dinheiro, você não faz a mesma coisa? E quer vender só um produto. E quer dar só um apertão. Cara, quantas laranjas você consegue comprar com a comissão da sua venda? A grande questão é que nós queremos só o primeiro produto mais simples e aí a gente não consegue extrair do cliente tudo que ele tem para entregar. Então, quando eu olho para o cliente com esse conceito, cara, só faz isso quem tem fome. Senão você só atende. E eu não quero que você olhe para o cliente como uma laranja, que eu vou arrancar tudo nem nada, não, tá? Mas, quando eu aumento a minha venda média com foco em resolver o problema do cliente, tá? É claro que eu vou fazer mais venda. É óbvio que eu vou fazer mais venda. E aí tem N histórias, né? Mas eu lembro de uma história que eu compro apartamento e tal. Eu fui pintar o apartamento uma vez, né? O primeiro que eu comprei. E aí eu contratei um pintor, Antônio. E aí eu falei, cara, o que tu precisa aí? Falei, eu preciso desse galão de tinta e tal. Beleza. Fui na loja de tinta, no material de construção. Comprei o galão de tinta. Voltei pro apartamento, entreguei para ele. Aí ele falou assim, ó, cadê o pincel e o rolo? Foi, você não pediu? Falei, mas você quer que eu pinte com o dedo? Eu falei, eu espero que não. Mas se você não pediu, eu achei que você tinha. Verdade, cara. E aí eu já fiquei super irritado, né? Enfim. Aí eu volto pra loja, compro rolo, pincel, parará, parará. E eu falei, cara, fala tudo que você precisa, que eu só vou nessa loja mais uma vez. Beleza? Beleza, ele falou tudo que precisava, eu fui lá. Eu já nem fui na mesma loja. Quem já trabalhou com isso sabe que a margem não tá na tinta. É que nem posto de gasolina, a margem não tá na gasolina, a margem tá na conveniência. A margem de uma loja de tinta tá no rolo, no pincel e parará. O vendedor tinha a possibilidade de me oferecer isso. E aí eu falo, não, o pintor não pediu. Ele fala, cara, mas liga para ver se não tá precisando. Eu ia sair de lá mais feliz. Esse cara ia vender muito mais, eu não ia brigar com o pintor, sabe? N coisas nesse sentido. Mas por quê? Porque o vendedor está preocupado comigo. Se ele só entrega o produto que eu pedi, cara, de verdade ele deixa de solucionar e deixa de vender um monte de coisa. E aí, ó, o vendedor não fez a venda. Realmente, ele sofreu uma compra. Quantos sapatos são vendidos sem cinto? Quantas furadeiras são vendidas sem broca? Sabe? Quantos itens aí na vida são vendidos só por vender? Então, se eu quero aumentar minha venda média, que é um dos indicadores de aumento de venda, cara, a grande questão é o quanto eu estou oferecendo. Se você vai, por exemplo, aí falar sobre esse processo, tá, Antônio? Se você vai, por exemplo, a gente já fez N trabalhos aí para algumas empresas e por ética eu não vou falar de nenhum que eu fiz, tá? Mas eu vou falar de um que é mundialmente conhecido e nós não fizemos nenhum trabalho lá, tá? Que é o próprio McDonald's. Cara, você vai no McDonald's, a pergunta, vai lá no drive-thru, tá? Ou, enfim, qualquer lugar, mas vai lá no drive-thru. A primeira pergunta que a pessoa faz é dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Ah, Vitor, faz isso em 100% dos casos? Claro que não, é um ser humano. Mas faz isso em 90% de qualquer Mac que você for. Tá? A primeira pergunta é dinheiro? Porque se for, ela já não tem taxa de cartão. Aí você fala, não, é cartão. A segunda pergunta é débito? Ela vai te induzindo a tudo isso. E antes até desse processo de pagamento, ela sempre pergunta se você quer sobremesa ou não. Se por mais R$1 é batata grande. E por aí vai. Agora veja. Ela recebe um sim 100% das vezes? Claro que não. Mas façam a conta se ela receber um sim só em 10% das vezes. Multiplica isso pelo número de atendente do McDonald's, pelo número de Mac numa cidade, pelo número de Mac no estado, no país e no mundo.
Imagina como seria o MEC se não tivesse um upsell, se não tivesse um cross-sell, se não tivesse alguém oferecendo um produto. Agora, muitas vezes, o que a gente faz é que quando a gente recebe o não, a gente leva isso para o lado pessoal e para de oferecer, como se não fosse para você. Não, cara, o não faz parte do processo. E oferecer é o mínimo. E aí eu gosto muito da frase que é assim, ó, oferecer não ofende, quem não oferece não vende. Então, eu acho que essa é a grande questão que nós temos que ter para aumentar a nossa venda média. Esse é um primeiro ponto. Quer comentar sobre venda média? Tá, eu quero sim. Eu falei na quarta-feira para eles, Vitor, sobre a questão de níveis de consciência, né? E eu percebo que um dos maiores ofensores da categoria, dos bancários, que ainda não é, tu vai ser, e você vai ver as coisas acontecerem da forma que eu estou explicando aqui, né? O Robson está com a gente aqui, o Robson já está há bastante tempo no Banco do Brasil. Eu vou contar um negócio aqui depois, Robson. Se o que eu vou contar aqui aparece, é que o Robson é aluno nosso do MBA, eu quero que você me conte se é verdade ou não. O pessoal vai fazer a venda, vai fazer uma ligação, vai fazer um bloqueio de prospecção, Vitão. E aí eles ligam para o cliente e falam o seguinte: Oi, Vitor, tudo bem contigo aí, cara? Beleza. Ó, tô dando uma ligadinha para saber se está tudo bem com você. Aí o Vitor, educadamente, com certeza vai falar assim: não, tá tudo certinho, cara, que legal. Tá precisando de alguma coisa da gente? E ele vai falar: não, porque o medo dele é fácil. Se eu falar que eu estou precisando, é capaz desse mané querer me entubar um consórcio, um seguro, blá, 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 né? Porque existe um bloqueio de alguns produtos que o próprio mercado foi criando por fazer mal feito o processo de venda, tá? E aí, esse profissional que está fazendo essa ligação e criou esse padrão de atendimento, né, na ligação ativa, ele está ligando porque o banco colocou para ele uma ação de venda, criou uma lista e falou: ó, esses clientes aqui, eles são potenciais para o produto X. Pode ser CAP, pode ser consórcio, seguro, seja lá o que for. E aí, por obrigação, porque atualmente o banco ele solta uma pesquisa sobre o que aconteceu no processo da ligação, se você ofertou, se não ofertou, e se você não ofertou, você tem problema, né? Você vai fazer a oferta. Então, a gente está com uma proposta aqui de seguro, eu queria saber se você tem interesse. E aí o cliente ele está preparado para te dar um não ali, né? E aí eu falei com eles na quarta-feira, Vitor, que é o seguinte: tem alguns clientes que falam sim, mas é raridade, né? E aí a gente falou sobre nível de consciência, que o cliente que fala sim é aquele cliente que está no nível 4, que ele já sentiu a dor, ele quer resolver o problema, só não sabe com quem, ou o nível 5, que ele sabe do problema, sabe da solução, quer resolver e quer resolver com você, e você só deu a sorte de ligar para a pessoa certa. O grande desafio é que a maioria dos clientes não estão no nível 4 e no nível 5, estão em outros níveis inferiores, com baixo grau de consciência, né? E aí, quando a gente fala de você fazer a oferta, antes de você fazer a oferta, né, que o Vitor vem falando, você tem que fazer uma construção de uma abordagem, entender melhor o contexto desse cliente, para saber se ele enfrenta alguma dificuldade, se ele tem algum problema, que muitas vezes nem ele sabe que tem, e se para esse problema você tem uma solução, né? Então, o que eu percebo aqui, né, que a galera muitas vezes não compreende, eles acreditam que a saída é sair oferecendo. Oferece, 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 oferece. Que quanto mais não, né? Você já escutou essa, que a gente escuta em muitas palestras motivacionais, você já sabe o que eu vou falar, né? Quanto mais não você recebe, mais próximo do sim você tá, né? Eu escutei uma vez na palestra, eu falei assim, ó, quando eu escuto não, eu comemoro, porque eu tô perto do sim. Eu falei, irmão, você nunca foi pra rua, porque quando eu escuto não, eu fico puto pra caceta, velho. Tipo, é gente que lê livro e nunca foi pra rua. Aliás, se você não fica puto quando você recebe não, você tem problema, hein? Tem mesmo, porque assim, no mínimo, ou você falhou de forma gritante, ou tu tem que sair com algum aprendizado, né? O que você aprende daquele processo? Porque se o cliente tinha potencial de fazer negócio e você não fechou, a culpa foi sua, né? E o que eu percebo hoje, Vitor, é que o processo de bloqueio de prospecção que a galera faz, né, para fazer giro de carteira, o objetivo é esse, é ligar e fazer uma oferta direta. E aí eles não conseguem vender e ficam frustrados, porque falam assim, poxa, agora o banco obriga eu a fazer a porra do bloqueio de ligação. Eu tenho que parar e tenho que ligar, né? E aí não vende. E aí eles descredenciam a ação, descredenciam a lista, quando muitas das vezes, eu não vou falar todas as vezes, mas na maioria das vezes, o problema não está na lista. Sim.
que você me fala sobre isso? Cara, assim, ó, primeiro, né, quando o banco toma um comando desse, né, gente, quem sou eu para julgar? E eu vou explicar por que que o banco faz isso, tá? Na minha visão de fora, não tô dentro do banco, tá? Mas olha o tamanho do banco para falar que ele tá errando, então ele não erra, beleza? Até erra, mas só para a gente entender que tem um motivador forte por trás, tá? Quando eu, como CEO, comando uma ação ou como diretor comercial e tenho uma quantidade de clientes como um banco tem e uma quantidade de pessoas na frente do cliente como tem, tá? É óbvio que eu vou medir uma taxa de conversão, vai dar 0,5%, 0,1%, tá? Que é uma bosta de uma taxa. Então imagina que você tem que ligar para 500 para vender para um, tá? 200 para vender para um e por aí vai. Quando eu tenho um número desse, para você que está no front, ouvir 199 não para ouvir um sim é desgastante. Ok? Para mim, como CEO, que tem um monte de gente e não estou vendo isso, 0,5% da carteira de cliente é um número relativamente alto de vendas. E é por isso que se tem esse comando, na minha humilde opinião. Não sei se eu estou certo ou estou errado. Beleza? Agora vamos falar de você que está no front, tá? E tem que fazer isso, né? E sim, o sim que você vai receber é para cliente que já está pronto para comprar, tá? Mas sabe o que isso me lembra, Antônio? Principalmente por ser cliente de banco e tudo mais, né? E sextou, né? Posso falar de sextou aqui, né? Pode. Isso me lembra aquele cara que manda oi sumida para você. Você sabe a única coisa que ele quer. E depois que vocês saírem, essa vez ele vai de novo sumir por 2 ou 3 meses e vai te mandar um oi sumida. Será que a gente não faz isso com o nosso cliente? Manda só um oi sumido na hora que quer alguma coisa? Quanto tempo faz que eu não mando uma mensagem de interesse mesmo no cliente? Oi, Antônio, Vitor por aqui, seu gerente. Tô passando só para saber se está tudo bem contigo. Quanto tempo faz que eu não mando uma mensagem de feliz aniversário? Ah, Vitor, você tá louco? Eu tenho 1.000 clientes. Vamos fazer a conta? 365 dias no ano? 3 mensagens por dia de feliz aniversário? Isso vai mudar seu dia? Mas eu tenho certeza que isso vai mudar o resultado. Então, assim, é óbvio que não vai vender, e vai vender um ou outro só, e guardem sobre a história do oi sumida. Puta, eu só tô mandando mensagem pro cliente quando eu quero arrancar alguma coisa. Como é que eu vou fazer? Estão perguntando aqui, né? A questão de ser consultivo, tal, como fazer isso por ligação, né? E aqui eu vejo que está um dos principais problemas, né? Porque a gente acredita muito que vocês vão pegar o telefone, vai ligar e vai fazer a venda, ou que na ligação você vai resolver. E você dificilmente vai resolver. E você precisa ter clareza, né? O Victor fala muito disso nas palestras dele. Qual que é o teu objetivo num processo de ligação? O que que você quer? Tu quer vender ali? E aí tu tem que entender qual que é a chance de conversão que você tem real daquela ligação, da venda acontecer ali agora. Ou você quer fazer um agendamento de uma reunião, do cliente ir até você, para que você faça um trabalho mais profundo. E aí, que foi uma pessoa que colocou aqui, né, que foi a Cristiane, olha lá, tem o dia D do produto e tem que fazer. E aí o que eu vejo é que a maioria sai pegando o telefone, ou às vezes fazendo operação de crédito para entubar produto no cliente. Como que a gente faz, às vezes, para performar, né? E um dos principais problemas aqui, Cristiane, que eu percebo, também se o Vitor puder complementar, é uma ausência de um pipeline robusto. Então, como você não faz um trabalho consultivo, não faz um mapeamento de oportunidades reais com o seu cliente, não faz o trabalho de sensibilização, conscientização, de aprofundamento, você não consegue construir um pipeline robusto. Você não tem uma quantidade de oportunidades suficiente para, num dia D de produto, um dia D de seguro, um dia D de capitalização, um dia D de consórcio, olhar para esse pipeline e falar, ok, eu tenho 50 clientes potenciais, porque eu fiz o levantamento, a gente tem em vendas um negócio que chama time de vendas, muitos clientes não estão prontos para fechar naquela hora, mas às vezes com uma redução de taxa, uma campanha promocional, o cliente que você já mostrou que existe, existe uma solução para um problema que ele enfrenta e ele está no seu pipeline, aí sim tu pega o telefone no dia D e faz a ligação. O problema é que a maioria
dos profissionais, né, Vitão, trabalha correndo atrás do rabo. Você trabalha atrás da necessidade, correndo atrás da necessidade. Né? E quando você não trabalha com previsibilidade, poxa, eu vou me preparar para essas ações. Né? Então, isso é uma coisa que eu percebo que acontece muito. Mas até sobre esse ponto do dia D, né? A grande pergunta, e eu não tenho essa resposta, tá? De repente eu vou aprender aqui, né? A primeira questão é, tem dia D todo dia? É a primeira situação, tá? E nesse dia D eu sou obrigado a falar com todo mundo? Ou eu tenho dia D para fazer vendas? Porque vamos lá, tá? Você não é remunerado pela quantidade de trabalho que você tem. Você é remunerado pelos resultados que você traz. Então não adianta nada você ligar para 500 pessoas e vender para uma. É muito melhor você falar com 50 e vender para 10, vamos pensar assim. E você só faz isso se tiver um pipeline, tiver um controle. E você só tem esse controle e só sabe o que o cliente quer se você está realmente interessado nele e mantém contato com ele. Ponto. Então, assim, quando a gente pensa em dia D, a gente pensa sobre atacar quem tem o perfil, quem é o perfil de cliente ideal sobre esse produto. E você já manteve o relacionamento. Para mim é basicamente isso. Beleza? É isso, Antônio, ok? Exatamente. Olha o Daniel Rufino por aí. Forte abraço. É uma frase que eu falo muito, tá, gente? Porque assim, ó, tem gente que gosta de concorrente, né? Para mim, concorrente bom é concorrente morto, tá? Aí, não, mas é que concorrente é bom. Eu falo, tá, liga na sua casa, então, se o Ricardo não atender, vê se você vai ficar feliz. Eu não sou fã de concorrente, não, né? Aí, às vezes, a galera fala assim, mas o sol nasceu para todo mundo. Eu falo, nasceu, mas a sombra é minha. Deixa a galera no sol, porque a sombra é minha. Vitão, e aí a gente falou aqui sobre processo de venda, a gente falou sobre fórmula das vendas, em fazer mais vendas, aumentar ticket médio de vendas, mas como que a gente faz a construção desse... Isso, vamos lá. Então, ó, só para lembrar a fórmula, né, que a gente vai falando e estamos juntos, né? A sua venda, então... Opa, só para usar aqui, a sua venda... Eu vou usar esse braço aqui, tem que falar o contrário, gente. Olha só. A sua venda, então, tá? É o número de vendas que você faz vezes a venda média. Nós falamos só da venda média. Agora vamos falar sobre número de vendas, que é onde a galera mais se concentra, tá? Quando a gente fala em número de vendas, o que é um número de vendas? É a quantidade de contato que você faz vezes a porcentagem que você vende. Nós estamos falando aqui sobre taxa de conversão até agora. Liguei para 500 e vendi para 1, qual que é a minha taxa de conversão? 0,2, tá? Se eu falo com, sei lá, 50 clientes no dia e eu vendi para 1, minha taxa de conversão é 2%, ponto. Se eu quero subir essa minha taxa de conversão, eu quero, na verdade, sim, quero aumentar o meu número de vendas, ou eu falo com mais gente, ou eu melhoro o meu processo para que eu converta mais pessoas. Não tem milagre. Então, sua venda, número de venda vezes venda média. Venda média falamos sobre oferecer, sobre extrair o que tem e tudo mais, tá? Agora vamos falar sobre número de vendas. Eu aumento o número de vendas que eu tenho, ou falando com mais gente, ou melhorando a minha taxa de conversão. Infelizmente, Antônio, a maioria das pessoas acha que eu aumento minhas vendas falando com um número de pessoas maior. E não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Na verdade, na maioria das vezes, quando você procura falar com mais pessoas, você diminui sua taxa de conversão, né? Porque você piora seu processo, né? Agora veja, mas também não tem uma fórmula mágica, né? Porque imagina o seguinte, só voltando aqui para cada momento uma atitude, né? Se eu estou montando minha carteira agora, é óbvio que quanto mais gente eu falar, melhor. Óbvio. Nem, beleza? Agora eu já tenho uma carteira consolidada, eu já peguei uma carteira e tudo mais, tá? Eu ainda assim quero ficar falando com mais gente prospectando loucamente, eu tô errado. E aí olha que interessante, né? Como é que eu faço para aumentar o número de contatos que eu faço e aumentar a minha taxa de conversão? Quando eu quero aumentar minha taxa de conversão, a gente fala sobre técnica de vendas, tá? E eu vou falar sobre isso. Mas eu quero fechar sobre essa história de número de contatos primeiro, tá? O tema que mais vende, Antônio, cursos sobre vendas é como conquistar novos clientes. Esse é o que mais vende, tá? E esse de longe não deve ser o caminho mais inteligente para o vendedor, que já tem uma carteira. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita venda, gente, na carteira de clientes que você tem, mas tanta venda que você não consegue ter ideia. E você não extrai isso porque você não mantém esse relacionamento,
ou porque você não olha para essa carteira como uma mina de ouro. E eu gosto de falar o seguinte, Antônio, eu nunca na minha vida, tá? Passei por uma moeda de 10 centavos e não abaixei para pegar. Eu não sei se alguém aqui já fez. Eu nunca na minha vida entrei num banco e eu vi uma moeda ou uma nota no chão e ninguém pegar. Eu nunca. Agora, a minha pergunta é, se você ao ver uma moeda de 10 centavos na rua, abaixa para pegar, quer dizer que você não gosta de rasgar dinheiro. Por que você não pega a sua lista de clientes e vê quantos 10 centavos tem lá para você extrair? Só que sentado, sem andar na rua. E tem muito mais dinheiro do que 10 centavos que você abaixa para pegar. Então, antes de pensar em aumentar a quantidade de clientes que eu quero, em trazer novos clientes, a pergunta é, você está extraindo, volto no conceito da laranja, tudo que você pode da carteira que você tem? Porque, cara, tem uma mina de dinheiro, Antônio. Uma mina de dinheiro. Hoje eu recebi um contato de um vendedor me oferecendo um curso, tá? E eu comprei esse curso. Eu entrei em contato com ele em fevereiro e falei para ele que eu queria fazer e tal, e que a minha previsão de fazer esse curso ia ser só nas férias de julho, tá? Aí eu falei assim, mas eu não consigo fechar a agenda agora, mas em abril eu consigo fechar a agenda, né? Ele não me procurou. Coincidência à parte, um outro vendedor me procurou e eu comprei. Ele me procurou hoje. Eu falei, cara, eu já fechei isso em abril. Falei, pô, por que você não me procurou? Eu falei, porque a gente combinou que você procuraria. Eu vou te procurar. E, aliás, isso é uma técnica de venda, tá, Antônio? Essa técnica de venda vale milhões, o que eu vou falar agora, beleza? Guardem isso no seu coração, tá? Sempre que um cliente fala assim, não pode deixar que eu te procuro, sempre que alguém falar isso, você, com todo o carinho e educação do mundo, tá? Vai falar o seguinte, imagina que o Antônio, tô vendo aqui, ele fala, não, pode deixar que eu te procuro. A minha fala para o Antônio é, Antônio, pelo amor de Deus, eu não posso ser deselegante. Como que eu vou deixar você fazer um trabalho que é meu? Quem te procura sou eu. Quando eu posso. Você vê que o Antônio por dentro já riu. O cliente ri. Aí ele fala, tá bom, tá. E coloca você. Traz para você a responsabilidade de procurar a pessoa e vender. Primeiro que você foi elegante. Segundo que você mostrou profissionalismo. Terceiro que você trouxe o controle da venda na sua mão novamente. Isso já é uma das técnicas, tá, Antônio? Aí nós podemos falar de técnica. Mas sobre número de vendas, né? Faça contato com quem já é cliente seu, porque primeiro que ele já te conhece, tá? Ele já te conhece. Então, assim, facilita muito. Todo mundo faz negócios com pessoas que têm rapport, que têm sintonia, que têm confiança, tá? Não sei se alguém aqui é líder, mas um dos principais erros de um líder é contratar pessoas igual a ele. Mas isso é natural, gente. Se a gente estudar, né? Não vou nem aprofundar em psicologia aqui, tá, Antônio? Mas vamos falar só uma, tá? As mulheres, podem me xingar, dormir com essa. As mulheres casam com alguém que é idêntico ao seu pai ou o extremo. E os homens com a mãe. Pensa aí na sua relação. Ou idêntico ou extremo. Isso quer dizer muito da sua relação com seus pais. Mas o que eu quero dizer com isso é, nós gostamos de nos vincular com algo que tem a ver com gerar a nossa confiança. Tá? Então, por exemplo, falar o nome é a palavra mais doce do mundo. Por quê? Porque o nosso nome a gente ouve desde criança. Logo, quando alguém fala o nome, me remete a lembranças inconscientes muito positivas. Eu estou contando sobre essa história do casamento, né? Para mostrar para vocês o quão estar num ambiente onde eu fui adaptado e eu tenho a confiança faz toda a diferença. Que dirá essa comparação de venda? Então, com esse mesmo conceito, a pergunta que eu tenho para você é mais fácil ganhar uma confiança novamente de um cliente que nunca me viu? Ou eu ter uma carteira bem gerenciada, onde esses meus clientes gostam de mim e confiam? Cara, o ser humano paga até 20% a mais pelo mesmo item, só por um ambiente que ele gosta. Só pelo ambiente.
Então, além de existir palavras persuasivas, existem ambientes persuasivos. Eu estou falando de ambiente, gente, não estou nem falando de um ser humano. Existem testes, por exemplo, inclusive, porque tem N testes, né? Mas só para falar sobre isso, quando um chaveco, já eu vou usar sexta-feira, eu vou falar só disso, já que é sexta-feira, você abriu essa, eu vou, beleza? Ele acontece próximo a uma floricultura ou uma loja que tem bicho de pelúcia, mais que dobra a conversão. E quando eu falo conversão é de dar certo. É um ambiente. Eu tô falando só do ambiente, não tô nem falando da relação humana. Por quê? Porque é um ambiente que traz sobre isso. Então, quando a gente fala de manter um relacionamento com o cliente, é aumentar a confiança dele, é se relacionar com ele, logo é vender mais para ele. Beleza? Aqui só para quem nunca trabalhou com vendas, consegue adotar essas práticas? Obrigado pela pergunta, Bruna. Porque eu esqueci de comentar isso quando eu falei para o Antônio que ele deveria fazer um curso de vendas, tá? Quando você precisa convencer o seu filho a mudar o canal de TV, porque você quer assistir outra coisa, você está fazendo uma venda. Quando você vai pedir dinheiro para o gerente do banco, você está convencendo ele de que você vai conseguir pagar e precisa disso. Quando você quer arrumar um lugar na mesa de um bar para sentar, você está fazendo uma venda. A vida é uma venda. A vida é uma venda. O político que conseguiu o seu voto fez uma venda para você. Então, só esse conceito, né? Eu nunca trabalhei como vendedor. Pode ter sido a pergunta. Mas a vida inteira você trabalhou com vendas, seja pessoal ou profissionalmente. A grande questão é, eu sabia que estava fazendo isso ou não? Olha só, eu preparei um negócio para essa noite aqui, cara. E aí eu quero saber se a audiência aqui topa. Que é um quadro. É o quadro Pergunte para o Especialista. Porque assim, quando a gente traz alguém que entende muito de vendas, eu acho que quem está assistindo, Vitão, sente duas coisas. Fala assim, pô, eu queria ver se esse maluco aí recebesse o contato da dona Mariquita, que eu falei para eles na quarta-feira aqui, que eu cheguei para fazer uma oferta para ela e ela me falou XYZ. Para aquilo que a dona Mariquita me falou, e não tem resposta. Então, eu queria saber se vocês topam esse. Eu posso chamar o quadro Pergunte para o Especialista. Eu posso, Vitão? Posso? Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe para quem se oferece isso, né? Porque se o cara souber médio de venda, você arrebentou com o cara. Chame quem você quiser, irmão. O máximo que eu vou falar é que eu não sei. Então vai, ó. Agora quero saber de vocês. Vocês topam? Vamos ver. Vamos ver se vocês topam aqui. Eu quero saber da audiência. Vocês topam o quadro Pergunte para o Especialista? Coloquem sim ou não aí nos comentários. Vamos ver se eles vão topar. Vamos ver. Cadê? Vamos, galera. Sim ou não? Ó, a Bianca já mandou. Brunão foi o primeiro. Só o Brunão? Será que é só o Brunão? Pergunte para o especialista. Então, olha só, chegamos no quadro Pergunte para o Especialista. Isso aqui está parecendo Passa ou Repassa. E vai ser mais ou menos isso, porque é ping-pong, ô Augusto. Ping-pong com o especialista, eles vão mandar e tu vai devolver, cara. E, ó, lembra da história da chinelada? Foi esse cara que virou para mim e falou assim, ó, fala pro cliente, você vai dar uma chinelada nele. Bom, então, brincadeiras aqui, já demos uma desconto. Ô, Antônio, peraí, só para falar. Especialista, vamos. Só um ponto aqui, né? Só um ponto aqui. Eu quero responder a pergunta da Bianca, né? Foi uma pergunta interessante aqui, né? A história da chinelada, né? Eu sou um vendedor um tanto quanto agressivo. Esses dias eu tava Peraí, deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui, gente. Peraí um pouquinho. Daí eu vou perder o foco aqui. Depois eu posso contar o porquê. Mas vamos lá, voltando aqui. Esses dias eu estava no Paraguai, Antônio, com um cliente do mercado agro que eu fui contratado, né? E uma das visitas que a gente fez lá, eu fui para acompanhar e tal, alguns vendedores, e ver onde eles tinham que melhorar e tudo mais para fazer o treinamento. Né? E aí a gente estava numa negociação, Antônio, de $1.200.000, né? E vai, e o cliente deu todos os sinais de que ele queria comprar. Cara, só que o vendedor não arrancava o pedido, cara. E o cara lendo o contrato, não sei o que, assim, tal. Aí, eu só assistindo assim, né? Aí o cara falou assim, né? O vendedor, cara, o que falta para fechar? Falou pro cliente. O cliente falou, eu não sei. Eu falei, cara, eu sei. Aí ele falou, o quê? Aí eu abri minha mochila,
arranquei uma caneta, falei, só falta a caneta. Levantei, entreguei para ele, marquei um X no contrato e falei, assina aqui que eu preciso ir embora. O cara assinou, eu peguei o contrato e fui embora. O vendedor ficou assim. É esse o tipo de chinelada que a gente... Olha lá, vamos pegar a primeira aqui, que essa é boa, porque é um produto que traz uma problemática muito grande, que a maioria dos clientes tem baixo grau de consciência sobre a importância. Janaína trouxe aqui, ó, como desviar a objeção quando o cliente fala que não precisa de um seguro de vida? Tá, mas só a pergunta, tá? Se liga falando você quer um seguro de vida, a maioria vai falar que não, porque é a resposta mais imediata. Essa é a grande questão, tá? E olha, e aí é uma outra questão, né? Posso explicar as etapas da venda, Antônio? Pode. Tá? Vamos lá. Eu faço um planejamento, eu vou responder isso, tá? Mas só para explicar que não é só uma resposta solta, beleza? Eu faço um planejamento, aí eu faço uma prospecção, eu visito clientes, pego minha carteira, entro em contato com os clientes. Abordo ele. Então, para tudo tem técnica, tá? Como que eu abordo para criar rapport, uma série de coisas. Qual que é a próxima fase que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se ele precisa de algo para depois apresentar um produto, negociar e fechar. Então, só para a gente fazer o funil invertido agora. Não existe pós-venda se não tem venda. Não tem venda se não tem negociação. Eu vou chamar de venda a palavra fechamento. Não tem negociação se eu não apresento um produto. Não tem apresentação do produto se eu não pergunto para o cliente o que ele precisa. Eu não consigo perguntar se eu não falar com ele. Eu não falo com ele se eu não visitar. Agora veja, olha só. A minha pergunta é: se você só liga para ele e fala, você está precisando de um seguro de vida, sem ter feito um levantamento de necessidade? Ou eu estou com uma promoção no seguro de vida, sem saber se ele realmente precisa? É óbvio que a resposta vai ser não. Parem para pensar você como vendedor passando na rua. Vamos falar de 25 de março em São Paulo. Ô, quer uma camiseta? Qual que é a sua resposta? Você nem responde. Então, se eu não entendi essas etapas da venda e não descobri o que o cara precisa, é óbvio. Então, veja, quando a gente fala de objeção, só para pontuar, tá? Falei com o cliente, descobri o que ele precisa, ofereci o produto. Ele não comprou. Se ele não comprou, ele deu uma desculpa aqui no meio. Essa desculpa se chama objeção. Ok? Às vezes ele não precisa mesmo. Mas se eu não entendi... Agora, olha só como muda também a figura, né? E eu tô falando quando a gente já tem relacionamento, tá? Eu sou gerente do Antônio, ligo para ele, tenho um relacionamento com ele, não ligo só para oferecer, tá? Pego o telefone, ligo para ele e falo, Antônio, vamos imaginar a seguinte situação, o Antônio é meu cliente, beleza? Aí eu já mandei mensagem para ele, Antônio, só para saber, tá? Vitor, seu gerente, precisar, esse é meu celular, só entrar em contato. Ponto. Mostrei que eu tô vivo. Passa um tempo, isso você pode fazer de maneira rápida, gente, Ctrl-C, Ctrl-V. Ô, Antônio, ó, só para lembrar que eu tô vivo aqui, beleza? Precisar, tô aí e tal. Você vai mantendo. Aí você, num outro momento, né? Antônio, puta, preciso te fazer uma pergunta aqui, posso te ligar? Pedir autorização nele pro WhatsApp. Pode e tal, parará. Antônio, cara, eu tava dando uma olhada aqui no nosso sistema e eu percebi que você não tem seguro de vida. Tá correto isso ou você não tem comigo? Aí a pessoa vai falar, se ela já tem com outro, ela não precisa do seguro de vida. Tá? Você pode até perguntar, que bacana, tal, mas você não comprou comigo, é por conta do produto, onde eu errei? E aí você vai conseguir entender a objeção. Mas vamos imaginar que ele não tem seguro de vida, tá? Não, você tá certo, eu não tenho seguro de vida mesmo. Cara, mas por que você não tem? E você entende a cabeça dele. Nossa, Antônio, mas você tem um casal de gêmeos lindo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Como é que eles ficam se você for amanhã? Não tô desejando que você morra, tá? Mas como é que eles ficam? E eu ainda posso fazer mais uma pergunta, tá? Isso tudo numa conversa, beleza? Você sabe que a morte é o fim da vida, né? E, no fundo, a família pode até se virar. Claro que com um padrão de vida menor do que você proporciona, o que já é triste. Mas você sabe onde mais o seguro de vida pesa e pouca gente se preocupa? Na invalidez. Pior do que não produzir é só gerar custo para quem não consegue produzir direito. Não sei se é isso que você quer para os seus filhos. Claro que eu estou resumindo para vocês uma conversa de 5 minutos. Mas veja,
Se eu não criar uma necessidade latente nele, é claro que ele não vai querer. E aí eu quero contextualizar para vocês o que é levantamento de necessidade, gente, tá? Levantamento de necessidade é fazer perguntas que levem o cliente ao inferno. E aí eu vou contar para vocês como é. Deixa eu, antes de você falar, eu vou, só para não perder o gancho, porque eu tinha uma rejeição muito grande na minha época de banco de vender seguro, até que eu aprendi a vender seguro, né? Então, quando o cliente, a gente fazia pergunta, igual o Vitor falou assim, cara, tô dando uma olhada aqui, eu vi que você não tem seguro. Você não tem seguro comigo ou você não tem seguro? Ah, não, eu não tenho seguro porque não acho importante, tá? Eu posso te fazer uma pergunta? Você me permite te questionar sobre uma coisa? Permito. Tá, vamos lá. Hoje nós somos o seu principal banco, né? Aí o cliente, quando a gente realmente tinha essa percepção de que era, né? O cliente fala assim, sim, vocês são o meu principal banco, né? Fala assim, Vitão, me conta uma coisa, qual que é o teu custo de vida mensal? Aí o cliente me falava, então vou dar um exemplo aqui, falava assim, o meu custo de vida mensal é 20 mil reais. Aí eu falava assim, quem são os geradores de renda na sua casa? E aí tinha muitos clientes que falavam assim, sou eu. A esposa não trabalha? Não, a esposa não trabalha. Aí eu ia anotando tudo, a esposa não trabalha. Aí eu falava assim para o cliente, tá, vamos lá, se a gente pegar esses 20 mil reais, né, uma reserva financeira que te daria uma certa tranquilidade seria 12 vezes esses 20 mil reais para que você, em algum problema que não estava previsto, você conseguisse se reorganizar, tá? Mas não seria o suficiente para dar um conforto para sua família para o resto da vida. Mas um ano de vida aqui para você se reorganizar. Eu pegava 20 mil reais, era uma conta boba, tá? 20 mil reais vezes 12. E aí dava 240 mil reais. E aí eu olhava para a conta do cliente, e essa é a realidade da maioria da população brasileira, eu falava assim para o cliente, falava assim, cliente, deixa eu contar um negócio para você. Se eu sou o seu principal banco, e eu estou olhando a tua carteira de investimentos aqui não tem 240 mil reais, onde que está esse recurso? Aí o cliente falava assim, não, eu não tenho essa grana. Falava, tá, você não tem o básico para se te acontecer algum imprevisto, você conseguir se reorganizar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E se você morrer? Como é que você mantém o estilo de vida da sua família? Para os seus filhos comerem, se formarem, estudarem, manter tua casa, manter o teu patrimônio, né? Eu imagino que você não gostaria de deixar a sua família desprovida. Mas se eu te contar que o banco tem uma ferramenta que coloca esses 240 mil na sua conta hoje, faria sentido a gente conversar sobre esse assunto? Porque eu imagino que não é deixar, o seu desejo não é deixar os seus filhos desprevenidos, muito menos a sua esposa. E aí a gente não está falando de seguro ainda. A gente está falando sobre ele ter o mínimo necessário para ele conseguir se reorganizar caso aconteça alguma coisa, tá? A gente não está falando de seguro, a gente está falando sobre resolver um problema que a gente identificou ali, tá? Então aqui a gente fez um questionamento, a gente sabe que o seguro de vida, ele, num caso de uma invalidez, ele vai colocar uma grana na mão para que essa subsistência aconteça, você mantenha o padrão de vida, consiga continuar consumindo com um problema de geração de renda ou diminuição de geração de renda, você ficando à mercê de um INSS, ou até mesmo os profissionais que nem têm acesso a INSS conseguir realmente sobreviver, comer, tá? Ou, no caso de uma morte, ele conseguir prover isso para a família dele, né? Educar os filhos, enfim, fazer com que a família continue. E a gente vê muitas famílias que só o homem produz, ou que a mulher é a maior parcela de renda da família. Alguém, na maioria das vezes, tem um percentual de representatividade maior nessa renda. E geralmente é com essa pessoa que você fala para fazer o produto. Mas o produto, ele é coadjuvante. Ele não é o ator principal. O ator principal numa oferta é a solução do problema. E você precisa primeiro identificar um problema. Você precisa apresentar uma problemática para o cliente. Senão, não tem oferta. Faz sentido, Vitão? Total. E, na verdade, assim, ó, isso você trouxe bem, né? Basicamente é assim, gente, ó. Vamos falar sobre vendas de maneira geral. Lembrando que, gente, os meus cursos têm 1 ano, é um caminhão de coisa aqui, beleza? Só para pontuar aí. Mas eu quero trazer de maneira macro, né?
A Igreja Católica nos ensina muito sobre vendas, tá? Não é sobre religião agora, mas sobre vendas. Se você parar para pensar, um dos quesitos, só para validar isso que eu vou falar agora, tá? 90% das igrejas católicas no Brasil é no ponto, a igreja matriz é no ponto mais alto do centro da cidade. Então, normalmente uma cidade nasce do centro e vai expandindo perifericamente. A igreja sempre está num ponto mais alto desse centro. Claro que depois vai expandindo perifericamente e tem partes para cima que vai ficando mais alta, mas a parte mais alta do centro. 90% das cidades do Brasil, tá? Isso é para chamar a atenção dos habitantes que estão naquele local quando a igreja foi constituída. E quando a gente fala sobre motivadores de compra, tá? Eu quero contar sobre a igreja porque eu tenho duas tias que vão para a igreja sempre, tá? Uma vai porque quer ir para o céu, a outra vai porque não quer ir para o inferno, mas ambas vão para a igreja. Então veja, os dois principais motivadores de compra de um ser humano é o medo ou a ambição. E a grande pergunta que eu faço para você é: e se você conseguisse com argumentos fazer perguntas que levem o cliente ao inferno e você mostrasse para ele que existe o céu? Que é isso que o Antônio falou. E se eu falasse para você que eu tenho um produto aqui que cai 240 pau, que tem esse recurso? Isso é o céu. Tá, eu tô vendo aqui que você não tem parará. O que acontece? Isso é o inferno. O que é o seu produto, então? O seu produto é a escada que tira esse cara do inferno e leva ele ao céu. Ponto. Isso é venda indiferente do que você vender. Ponto. Aí você tem que fazer perguntas em levantamento de necessidade que faça com que ele entenda que a situação dele é muito pior do que ele imagina. E o seu produto é o céu para ele, tá? É assim, os benefícios do seu produto é o céu. O seu produto é a escada que tira ele desse inferno, gente. Ponto. É assim. Então, assim, como dizer a objeção de quem não precisa de seguro? Muito provavelmente você está falando isso porque ele não está precisando mesmo. E não é que ele não precisa. É porque a dor dele não é latente. Tá tudo bem minha vida como tá. Aí vai ser fácil essa objeção. Essa história até para trazer um conceito legal para vocês, a gente fala que o processo de venda, ele é emocional. As pessoas, elas tomam as decisões por emoção, mesmo os racionais. E a gente busca argumentos para racionalizar uma tomada de decisão. Tem uma imagem muito legal, eu até vou tentar colocar ela aqui para vocês verem, é que ela está muito pequenininha. Ela, se vocês procurarem, nem vou colocar aqui porque não ficou legal aqui que eu baixei. Ela chama rigidez e caos. Vocês procuram no Google com carinho, chama rigidez e caos. É basicamente um barquinho andando num rio. Do lado tem o caos, do outro lado tem a rigidez. Então, o que o Victor falou? Durante um processo de venda, quando a gente começa a fazer esse ciclo de perguntas, de levantamento de necessidades, a gente começa a coletar informações e a gente vai implicando. Conforme a gente vai percebendo alguns problemas, vai identificando alguns problemas, a gente começa a botar o dedo na ferida, né? Então, a gente faz, é como se a gente tivesse a missão como profissional de vendas de manter esse barquinho que vocês vão olhar na imagem, né? Depois digita lá, rigidez e caos no Google, coloca imagem, vai aparecer. A gente tem que manter esse barquinho navegando no meio do rio. Então, é como se fosse um jogo de eu trago informações racionais e informações emocionais. Então, ora, eu trago sobre os impactos negativos de não ter, que isso pode ter na tua vida como profissional, pessoal, no seu estilo de vida, no seu lazer, enfim, coisas pessoais mesmo, da tua família, mas eu também trago aspectos do porquê você deve, o como você deve, e aí a gente traz para a racionalização. Então, a gente vai para emoção e rigidez, caos e rigidez, perdão. Tá? É um jogo, a gente vai jogando de um lado para o outro. Informação racional, informação emocional. Fala de família, fala de solução. Qual que é o caminho? Quais são os problemas? Né? Então, isso é um fluxo bem legal quando você começa a fazer o ciclo de perguntas para identificar a necessidade, fazer as implicações. Né? Isso vai te ajudar bastante a deixar o cliente mais preparado para a hora que você quer, que é o que a Janaína falou, é fazer a oferta. E aí, muito provavelmente, você só vai ter essa objeção que você trouxe de o cliente não precisar se ele já tiver um produto adequado contratado com outra instituição. Ou se ele sentir que não precisa ainda. Por exemplo, tá? É um exemplo aqui de saúde, né?
Eu sei que eu preciso emagrecer, mas eu não tenho vontade de ir. Logo, essa dor minha de não emagrecer é pequena, perto do investimento e do esforço que eu vou ter para emagrecer. Ponto. Então, eu sei que eu preciso, mas eu não estou afim. Tá? Então, assim, ó, a necessidade da pessoa tem que ser maior do que o que ela investe para resolver isso. Seja com tempo, com esforço, com dinheiro e tudo mais. E aí, para explicar cientificamente isso que o Antônio está dizendo, né, sobre rigidez e caos, e sobre racional e emocional, né? Só para vocês saberem, nós temos alguns sistemas neurais, né? Mas o que ficou super famoso ultimamente é um negócio que chama gatilhos mentais, tá? E apesar de muita gente achar que isso é novo, isso é do livro Psicologia das Vendas de 1926, tá? Só para pontuar para vocês de onde é esse estudo, tá? E nós temos três grandes centros do nosso cérebro, né? O sistema instintivo, tá? O límbico, o reptiliano instintivo, né? Aí eu tenho o sistema límbico das emoções, né? E o neocórtex, que é do racional. Toda e qualquer decisão que você tomar, primeiro respeita o sistema instintivo. É o nosso instinto. Então, por exemplo, se vai bater o carro, você já puxa e nem sabe para onde. É o seu instinto falando. Você não vai olhar para o lado, não vai fazer nada. Um outro exemplo, se você vai no supermercado com fome, você vai gastar mais, porque o seu cérebro precisa comer, logo ele está te comandando a trazer mais alimentos, tá? Aliás, sobre alimento e sobre sistemas reptilianos, né? Já que eu falei de saúde, emagrecer, tem uma técnica muito legal de comer menos, tá, Antônio? Não sei se eu já te falei ela já, tá? Surpreendi, cara. Hã? Te falei já? Não. Quando você tiver meio que num regime, né, e tiver com fome e for no restaurante, você só olha para o prato, olha para o buffet, tá? E fala o seguinte pro seu cérebro: tem janta. É real isso, tá? Porque se liga o seu racional acima do instintivo, porque senão você deixa o instintivo pegar tudo, porque é natural nosso, das antiguidades, ter momentos únicos de alimentação. Então precisamos de uma grande reserva de comida, porque não sabemos quando nós vamos comer novamente. A hora que você conta pro seu cérebro, tipo, tudo bem, meio-dia eu tô com fome, mas às 2 da tarde tem lanche. À noite tem janta, não sei o quê. Você comanda e acorda e faz com que o seu racional domine o seu instintivo. Se você só vai sem fazer isso, é instinto, isso de maneira geral. Então, esse é o primeiro fator decisório, tá? E não é à toa que às vezes você vai no McDonald's sem fome, só que você chega lá para levar alguém, você vai comer um lanche. Porque o cheiro de gordura vai abrir o seu apetite, tá? E é um cheiro tão forte que depois que você come, você não consegue ficar lá dentro. Por mais que 5 minutos. Beleza? Isso é sobre o ser humano. Aí, voltando aqui sobre o sistema de decisão, né? Se o instinto é o primeiro que me faz, como eu extraio o instinto? É difícil. É muito difícil, praticamente impossível, tá? Com palavras. Até tem alguns gatilhos e tal, mas com palavras é muito difícil. E aí, então, me sobra o emocional e o racional. O segundo fator decisório sempre também será o emocional. Porém, eu preciso usar a razão para justificar a emoção. Eu preciso usar a razão para justificar a emoção. Então, quando eu consigo trazer fatos, tá, que mexem com o emocional dessa pessoa, a chance de decidir é muito grande. Só que eu preciso de argumentos racionais para acessar essa emoção. Então, por exemplo, eu estou vendo um comentário aqui do tipo que eu moro no interior e o cara fala eles que se viram, tá? Eu perguntaria ou brincaria assim, ó, queria ter a sua frieza, mas os meus filhos têm 5 anos de idade. Eu acho que a única maneira de se virar é pedindo no sinal. Eu quero que meus filhos... Forte, né? Eu não sei o que o seu cliente vai responder, mas fico imaginando se eu pergunto isso. Então, assim, desculpa. Agora, e galera, assim, isso é uma questão, né? Até para a gente, pra vocês compreenderem o que o Vitor trouxe de resposta aqui. Numa situação como essa, os filhos se viram, ele tá te dando uma resposta bizarra, tipo, ele tá querendo te tirar. Sim, então, numa situação bizarra como essa, você precisa se posicionar de uma maneira mais incisiva, de fazer o seu cliente raciocinar e falar assim, cara, cai na real, velho, olha a merda que você tá falando para mim. Sim. Entendeu? Você tem certeza do que você tá falando? E, obviamente, o cliente, como pai,
uma cliente como mãe, não quer deixar um filho à mercê da vida. Ninguém quer. Tá? O que a pessoa está é se posicionando de uma forma para te deixar sem ação. E aí você precisa se posicionar de maneira mais dura como um profissional de vendas. E aí o que eu percebo, Vitor, é que a maioria, por muitas vezes não estar muito bem preparado, por muitas vezes não ter um alto grau de confiança, né? As pessoas elas se amedrontam. É que aquela história. Sem resposta. Então, mas é que aquela história, Antônio, de que uma das formas do fracasso para mim, né? Um é a preguiça e o outro é querer agradar todo mundo. Então, assim, olha só, eu já fui direto e reto nessa fala sobre o meu filho, né? Mas se você, por exemplo, Antônio, fala isso para mim, fala, eita lasqueira, é assim? Desculpa perguntar, quantos anos tem seus filhos? Aí você vai me falar. Quantos anos eles têm mesmo, Antônio? Cinco anos. Né? Falo, nossa, então eles vão se virar com 5? Cara, tirando pedir dinheiro no sinaleiro, o que mais que eles podem fazer nessa idade? Perguntaria na lata isso para você. E daria uma risadinha. Porque tem uma outra coisa também, tá, gente? A verdade, ela é uma joia. Postei isso no Instagram ontem, se não me engano. A verdade, ela é uma joia. Eu posso... enxergue só uma joia. Pense num colar de pérola, que é a verdade. Eu posso entregar essa verdade numa caixa de veludo ou jogar na cara da pessoa. Continua sendo uma joia. A grande questão é qual o impacto cada um traz. Então eu consigo fazer uma pergunta dessa e dar uma risadinha. E aí, tipo, já que é para brincar, vamos brincar assim. Beleza? Uma pessoa perguntou aqui a diferença do céu e do inferno que ela não entendeu, tá? Céu, para usar o termo certo, tá? É a ganância, é o prazer de ganhar. Inferno é a dor, é o medo, tá? Então, quando o seu produto resolve coisas que fazem com que esse cliente se sinta no céu, ok? A grande pergunta que é assim, ó, só para resumir. O seu produto leva o cliente ao céu, faz o que ele traz, tem o céu. E eu tô aqui na Terra. A pergunta é, eu quero o céu ou não quero? Vale a pena ou não vale a pena? Essa é a primeira questão. Quando eu tenho perguntas de levantamento de necessidade que colocam medo nesse cliente, eu levo ele para o inferno. Eu não quero ficar no calor do inferno. Se eu estou no calor do inferno e o seu produto resolve isso aqui e me promete o céu, o seu produto é a escada que me tira de um e leva para outro. É isso, tá? Então, são perguntas de medo, né? Ou de ganância. E esses são os dois principais motivadores de decisão, não só de compra, mas de decisão de maneira geral. Tem outros motivadores, como evitar o incômodo, como status, realização pessoal, tem N motivadores, tá? Mas os dois principais de longe é a ganância e o medo, né? Mas o medo em primeiro. Medo é o principal e ganância é o segundo, que é o prazer de ganhar, beleza? Mais perguntas? Eu não vi mais perguntas aqui. Eu acho que o povo está no sextou aí, eles estão meio que no modo vegetativo aqui de acompanhamento. Ah, é? É. É uma bosta o nosso treinamento, acho que é isso. Ô, louco, gente. Cadê as perguntas aqui? A não ser que vocês estão muito bem de vendas aí. E vocês não precisam tirar dúvida nenhuma, né? Mas é o seguinte, ó. Não, tem pergunta aqui sim, eu tô lendo. Ó, o Alisson, conhecer a concorrência é dispensável na venda? Não. Saber o que o seu concorrente tem de positivo e negativo é muito legal, é importante, principalmente para você falar mal do concorrente sem falar mal do concorrente. Eu vou contar para você, beleza? Como que eu falo mal do concorrente sem falar mal do concorrente. Eu não sei usar um exemplo de banco aqui, Antônio, depois você me ajuda, tá? Mas vamos pensar o seguinte, ó. Que eu ofereço um produto X, tá? E vamos imaginar, você vai comprar cadeira. Vamos pensar assim, tá? E eu vendo cadeira e o meu concorrente vende cadeira. Só que o meu concorrente é conhecido no mercado por atrasar a entrega. Ele promete que vai entregar na terça e nunca entrega, tá? Quando o cliente fala assim para mim, mas é que eu estava vendo um preço mais barato que o seu, 10%. Aí você fala, eu entendo. O nosso tem esse preço um pouco acima mesmo, mas porque quando a gente promete que a gente entrega na terça, a gente entrega na terça. E aí, você falou mal do concorrente, porque o cara sabe que isso acontece, só que você não precisou citar ele. Beleza? Então é assim, então saber sobre a concorrência é muito interessante.
Lidar Ó, com tem uma clientes. boa aqui do Luiz, ó. Ah, Lidar com clientes que já sabe tudo. Já vem com o produto pesquisado de casa. Muitas vezes com mais informação que a gente. por duas coisas, né? Primeiro, precisa aprender, isso é um fato, isso é relevante, isso acontece cada vez mais. E de verdade, em 99% ele sabe mesmo. Não podemos fingir. Esse sabe tudo não era para estar em aspas, tá? É uma realidade. A gente vive a Por era da quê? E informação, né? peraí. E não é nem para te culpar, não. É porque você tem um monte de item para fazer. Eu só quero um. Logo, a internet me dá tudo hoje, então eu sei muito disso para ela discutir, tá? E eu gosto, nesse caso, de mostrar humildade. Falar, porra, cara, você sabe bastante sobre isso, hein? O que eu não te falei aqui ou o que eu te falei que você não sabia? Ah, nada. Cara, o que você quer me falar que eu ainda não sei? Vai ser um prazer aprender com você. E vocês podem construir isso juntos, de verdade. E aí, isso é um gatilho mental também, tá? Existe e esse é o gatilho mental mais forte que existe, tá, gente? Olha que louco, Antônio. Você precisa ter uma autoconfiança muito grande para assumir para um cliente que você não sabe o item. E tem um jeitinho de fazer, tá? Mas tem um gatilho mental, gente, que é muito forte, que é o da reciprocidade. Sempre que você presentear alguém, tá? Em 97% das vezes essa pessoa acredita e ela sente, ela tem um senso de dívida em te devolver. Ok? Em 97% das vezes. Então, logo quando você ajuda, parabeniza, faz qualquer coisa que esse cliente se sinta presenteado, e presenteado não é um item, tá? É um presente, beleza? Qualquer coisa nesse sentido, ele sente a obrigação de te devolver em 97% das vezes. Agora, existe um negócio que chama reciprocidade invertida, que é, eu ganho esse presente e ainda assim o cara gosta mais de mim. Isso também é inconsciente, tá? De verdade, gente, o que é mais gostoso, a gente comprar presente para alguém ou ganhar? Pense nisso, tá? Quando a gente fala sobre reciprocidade invertida, nós estamos falando de um espírito materno e paterno, que eu estou cuidando de alguém. Logo, quando eu me mostro mais frágil que essa pessoa nesse quesito e deixo com que ele me ensine algo, logo ele vira meu professor, ele está cuidando de mim, ele gosta mais de mim. Inclusive, tem uma outra fala que você pode emendar junto nesse gatilho mental. Olha quanta técnica dá para ensinar, Antônio. Meu Deus do céu. Existe uma outra técnica que você pode emendar junto, tá? Principalmente se a pessoa for mais velha que você. Eu fiz isso uma vez com um cara, Antônio, com um bilionário, tá? E ele virou um grande amigo meu, enfim, e estamos sempre juntos, né? Não vou falar o nome dele aqui por uma questão ética, né? Mas uma vez eu falando com ele, e ele tem idade para ser meu pai. Só que eu não falei isso para ele. Mas como ele tem idade para ser meu pai, eu imaginei que ele tivesse um filho mais ou menos da minha idade. Eu vou chamar ele de Zé, tá? Falei, Zé, você é um cara de bastante sucesso. Isso todo mundo sabe. Agora conta uma coisa para mim. Se eu fosse o seu filho, que conselho você me daria? Se eu tenho uma idade parecida com a do filho dele, é óbvio que ele vai me ver como filho a partir de agora, tá? Então, sobre essa pessoa que sabe muito, você pode usar esse mesmo critério. Pô, que legal que você sabe, cara. Se eu fosse seu filho, o que você acha que eu deveria fazer? Se eu fosse seu irmão, se eu fosse seu pai, não precisa estar mais velho. É só vincular mais ou menos a idade e linkar. Beleza? Então você usou a reciprocidade invertida com o gatilho da familiaridade. Próximo. Olá, Sandra. Pô, nós temos que encerrar aí, Antônio. 9h30, daqui a pouco meu filho tá me xingando, hein? Tá, vamos pegar mais duas, então. Ó, essa da Sandra aqui, que eu já coloquei na tela, e mais uma. Então, ó, como abortar para não receber o não de imediato? Que legal. Ô, Sandra, eu posso te fazer uma pergunta? Vamos ver se a Sandra coloca aí. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, tá? Não precisa me responder. O que vocês almoçaram hoje? Sempre que eu faço pergunta para as pessoas, eu obrigo as pessoas, nem se for com o cérebro, a responder. Então, como que eu abordo o cliente para não receber o não de imediato? Ela respondeu sim agora. Fazendo essa pergunta que eu fiz para você. Oi, Sandy, aqui é o Victor Vieira, do Banco X. Sou seu gerente. Posso te fazer uma pergunta?
Mas sempre vai responder. Beleza. Você pode até começar com essa pergunta fechada, mas essa é uma pergunta que a pessoa, todo mundo vai responder, tá? E aí você pode até ligar depois que ele falou que sim. Agora, a grande questão é, gente, olha só. Quando você já abre oferecendo alguma coisa, olha só, vamos pensar o seguinte. Você entra numa loja e o vendedor chega em você e fala assim, ó, posso te ajudar? Beleza? A sua resposta é sempre não, tô dando uma olhadinha. Isso é um critério, tá? Então, presencialmente, as perguntas abertas sempre são infinitamente melhores. E aí você cumprimenta. Oi, bom dia, Antônio, tudo bem contigo? O cara já vai responder um bom dia. Ele tem perfil comportamental e tal, mas ele vai responder um bom dia. Agora, quando a gente usa, por exemplo, um WhatsApp, que é o que acontece hoje, tá? Fazer uma pergunta fechada para iniciar um contato sempre é muito positivo. E aí depois você começa o papo. Então depende muito. Olha lá, ó. Depois da pandemia, a pessoa deixou de ir em banco físico para usar o internet bank. Sim. Como fazer para que elas voltarem a ter segurança? Elas nunca mais voltarão, Bruna. Nunca mais voltarão e não é por segurança. É por velocidade. Hoje o TikTok cresce muito mais do que qualquer coisa porque os vídeos são curtos. Hoje você não fica mais do que 15, 20 segundos no History, a não ser que ele seja brutalmente interessante. O maior ativo das pessoas hoje é tempo. O cara pegar o carro e ir no banco para fazer um monte de coisa que o Internet Bank faz. E, cara, tem o lance da... Assim, até trazer um... Peraí, nem material de construção, que eu sou super reconhecido nesse mercado como treinador, tá? O movimento de material de construção que você vai lá para ver piso, para escolher piso e tudo mais, caiu 70%, que dirá banco, que o aplicativo faz um monte de coisa. Então, como fazer para que elas tenham segurança de frequentar? Não é sobre segurança, é sobre tempo. A grande pergunta é, quando ela decide fazer isso, ela é bem recebida por você com um café que faça valer a pena o tempo e o relacionamento dele, ou ele vai lá para pegar uma fila? Quem que é isso? Oi, Antônio. Mas isso é sobre... Não, eu ia trazer um caso aqui que, às vezes, o não do cliente é um não automático, né? Sim. E ele nem raciocinou e processou a informação para te dar um não. É por conta da nossa abordagem, né, Antônio? Assim, ó, como abordar para não receber um não de imediato? E desculpa a sinceridade, Luciana, mas assim, ó, se você está abordando e recebendo um não de imediato, é porque provavelmente você está abordando e oferecendo de imediato. Sim. Oi, Antônio, aqui fazia... entendeu? Oi, Antônio, aqui é o Vitor, quer um seguro de vida? Não, né? A gente fazia uma abordagem, o Vitão vai lembrar disso, para fazer agendamento de visita, e como o Vitor falou, né, o ativo preciosíssimo é a questão do tempo. E o cliente, ele não queria receber, então ele já estava também programado para falar que ele estava super atarefado, né? Então, poxa, estou te ligando, eu queria marcar uma visita para a gente entender melhor como pode te atender, né? Enfim, você consegue me atender? Falou, não, estou super corrido aí e tal. Eu falei assim, tá, minha agenda também... Agora, o cliente falou não para mim, tá? Então, como que a gente supera esse não aí? Como que a gente fazia para agendamento de visita? Não, imagina, sua agenda deve estar puxada, a minha também está super puxada, mas, ó, me fala uma coisa, na próxima semana, se a gente conseguir agendar uma visita, você prefere no começo ou no final da semana, que a gente vai no lance da dualidade, né? Sim. Então, aí você vai no jogo das opções, o cliente, ele fica na necessidade de fazer um ou outro, né? Eu até brinco quando a gente está falando de vendas, que eu pergunto assim, para vocês verem como funciona o lance da dualidade, né? Tu prefere morrer no espeto ou queimada? E aí a pessoa fala assim, tem muita gente que fala assim, ou já responde no espeto ou queimada, né? Eu falo assim, cacete, tu quer morrer, né? Aí tem gente que fala assim, Vitão, mas eu não quero morrer. Eu falo, acho que você não entendeu a minha pergunta. Eu te fiz uma pergunta clara e objetiva. Você prefere morrer no espeto ou queimada? E muitas vezes a gente tem essa falta de confiança se a gente quer uma informação de reforçar ela. Então, você quer uma resposta daquela pergunta, refaça. Você pode até variar o formato da pergunta, mas... Me fala uma coisa, no começo ou no final da semana, né? Aí você vai para a técnica da dualidade, começa a conduzir o cliente como se fosse um funil a chegar num horário de agendamento de visita, né? Ele fica na obrigação de escolher por um ou por outro, e aí você está no comando ali e conseguiu chegar no sim que você queria. Nesse caso aqui é um agendamento, né? Muitas vezes o não que a Sandra trouxe aqui é um não para um produto que pode ser assim uma oferta muito prematura e desconcertada, que o cliente não está preparado para aquilo, e obviamente as chances maiores é de um não mesmo. E aí a gente precisa de uma mudança de postura do profissional, de entender que não é sair fazendo oferta como se você fosse uma panfleteira, tá? Você precisa realmente entregar
e vender soluções para problemas dos seus clientes. E aí, Vitão, eu vou até aproveitar para fazer um jabá antes de colocar a última pergunta. É por isso que eu venho desde o primeiro encontro falando da importância de vocês se especializarem. Tem muita coisa que vocês estão aprendendo e dúvidas que vocês lançam aqui, que são dúvidas que a gente consegue resolver através do aprendizado. Né? Tem muitos de vocês que estão sofrendo por opção no mercado. Tem problemas que vocês estão trazendo aqui que vocês estão escolhendo passar por isso todos os santos dias. Todo santo dia você está escolhendo, é uma escolha sua. Passar por isso ou deixar de passar isso. Alguns que estão acompanhando aqui tomaram a decisão de resolver esses problemas, de entender que existem novas soluções, novos formatos, que você consegue superar essas questões, mas você precisa se desenvolver e aceitar e ser humilde o suficiente de que você precisa melhorar a tua caixinha de ferramenta, tá? Então, eu queria aqui, antes de colocar a última pergunta, deixar o convite que se você ainda não entrou na página do MBA, vai lá, no mínimo, entra no link que está aqui nos comentários fixado, vai na página, poxa, quero aprender, quero me desenvolver. Lá a gente fala de vendas, mas não é só de vendas, porque quando a gente pensa no levantamento de necessidades, conseguir fazer uma abordagem assertiva, tu tem que entender onde dói no cliente, por que dói, quais são os impactos, como que você implica, é um desenvolvimento de conhecimento muito profundo. E a gente desenvolve em cima de todos os produtos. Tu vai aprender sobre seguro, consórcio, capitalização, previdência, tudo. A gente mapeia toda a parte, todos os pilares de vida financeira do seu cliente. Então, todos os produtos que você tem na prateleira, você vai aprender profundamente como eles funcionam, por que eles são importantes para o seu cliente e como que você consegue criar consciência da necessidade. Depois disso, tu precisa ter técnica para fazer a oferta. Então, tu vai aprender sobre vendas. Então, tem um módulo que só fala de vendas. Depois disso, tu tem que fazer gestão sobre a sua carteira de clientes. Aí você vai aprender a fazer isso de maneira assertiva. Como que eu faço um cross-selling muito bem feito, como que eu aumento, a gente fala do LTV, isso, só se fala nisso no mercado hoje, devido à alta concorrência. Se você não olhar com muito carinho para o LTV, Lifetime Value do seu cliente, o tempo de vida que ele vai ficar com você ali gerando, produzindo receita, muito provavelmente você vai ter uma carteira negativa, deficitária na sua agência. E não é o que você quer e não é pelo que você é cobrado. Você é cobrado por uma carteira superavitária, que entrega resultado positivo. E para isso você tem que ser assertivo no giro de carteira e saber abordar os clientes e fazer a colocação dos produtos certos. E fazer com que o cliente compre e entendendo que ele está comprando porque ele precisa, com foco no que a gente vai aprender na sexta-feira que vem, que é o sucesso do cliente. O teu cliente ter resultado com os produtos que ele consome de você. Essa é a era do cliente. Se vocês viverem na venda casada, como uma pessoa colocou, como que superar a venda casada? Aprendendo a fazer venda da forma correta. Se você não sabe vender, o seu único mecanismo para entregar o seu resultado e não morrer na praia é pedir para cliente, que tem muita gente que ainda fica pedindo, liga para o cliente e fala assim, faz para me ajudar. E o outro caminho é, vai fazer uma venda casada, libera uma linha de crédito e entuba o cliente com o produto. Aí você vai ter alto grau de cancelamento e cliente insatisfeito, puto da vida, quando tu cruza com ele no meio do caminho, na rua, no supermercado, a hora que você passa pelo cliente, nas costas ele está te xingando, falando que você é um salafrário, tá? E isso acontece, é real. Você perde a credibilidade com o teu cliente. Não é o que você quer construir, muito menos o que a tua instituição com certeza quer construir. A linha de comunicação hoje das instituições financeiras, ela é clara. É venda sustentável, porque os bancos já entenderam um novo momento de mercado. Nós estamos vivendo uma nova era no mercado financeiro. Ou você se ajusta, se você não está fora do jogo, em algum momento você vai estar. É uma escolha. Ou você tem uma linha final já na sua vista, alguma coisa ruim vai acontecer, ou você escolhe traçar o caminho do sucesso, que é se adaptar a esse novo momento, tá bem? Então, será que eu faço? Será como funciona? Clica no link, tem um botão para você fazer a inscrição. Você não precisa fazer a inscrição agora. Você vai preencher o formulário e tu vai conversar com o meu time comercial para tirar todas as dúvidas sobre como funciona e como isso pode te ajudar. Se você tiver a clareza que esse conteúdo ele vai mudar o seu jogo, tu toma uma decisão, faz a compra e você vai ter até o dia da aula magna para decidir se você fez uma boa escolha. Se a aula magna não te deixar convencido que você tomou uma boa decisão, eu faço questão de devolver 100% do seu investimento. 100% do seu investimento. Eu duvido que tu vai chegar na aula magna e falar assim, cacete, quanto de coisa eu vou aprender aqui. É 1 ano e meio de desenvolvimento profundo para tu dar um show, tá? Então, fiz o jabá, tá acabando, a gente está no terceiro lote.
A gente vai até sexta-feira que vem com as inscrições da turma 2023. E se você está com um pinguinho dentro de você falando, será que faço, será que não faço? Assume o comportamento que o Raul falou no primeiro encontro. Coragem. Coragem. Porque em momentos desafiadores do mercado, ou você se atira ou você paralisa. E ficar parado é mais perigoso do que você se atirar. Muito mais perigoso. Tá bem? Pergunta na tela. Francis, aí eu não sei falar o nome não, tá? Francis Quinca, acho que é isso. Como lidar com a pressão para vender e não incorrer no erro da venda casada, que apesar de ser considerada ilícita, ocorre de forma velada, principalmente no interior, o de não se tem público para meta. Eu acho que é isso, né? Tipo, principalmente no interior, né? Tem cidades menores que você não tem público-alvo suficiente para entregar um resultado. Acho que é isso que ele quis falar. Mas, olha só, eu não consigo imaginar, e pode ser que eu esteja errado, tá? Que uma instituição bancária, com a quantidade de dados que tem, coloque uma meta não considerando o tamanho do mercado. Eu não consigo imaginar que isso seja uma verdade, pode ser que eu esteja errado, tá? É que, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que é o que eu mais escuto. Empresário, vendedor e tudo mais, tá? As duas coisas que eu mais escuto no meu mercado é diferente e na minha região é diferente. É o que eu mais escuto. Tá? Eu só te devolvo com uma pergunta, tá? Então, assim, é uma pergunta zero ofensa. Tá? Realmente não tem esse mercado ou é a desculpa mais fácil que eu tenho para não entregar os resultados? É uma pergunta. Mas não precisa me responder. Eu não consigo imaginar uma instituição bancária que tem acesso a todos. Gente, uma empresa de cerveja mede a meta de vendas da região com base no consumo de água. Vocês têm ideia do tamanho das inteligências artificiais que existem hoje? Eu não consigo imaginar que a sua meta é mal dimensionada, de verdade. Desculpa. E para a gente fechar, que eu tenho certeza que você vai fechar com chave de ouro, eu quis colocar a da Bianca aqui, que eu acho que você, como um cara que traz vários pontos de reflexão e muitas vezes reflexões bem profundas, né? Eu tô levantando uma bola contigo que eu sei que você vai fazer um golaço agora, tá? Para que a gente encerre o nosso encontro com chave de ouro. A Bianca falou o seguinte: a minha maior dúvida é como se manter motivada e com paciência de lidar com isso tudo. Como eu digo, né, vou até brincar, né, dizem que matar o leão por dia é um problema, eu falo que não, o problema é desviar das antas, né, que daí tira a paciência. Mas voltando agora para um papo sério, né, gente? Primeiro, quando a gente fala sobre se manter motivado, né, eu acho que existem algumas coisas aí, tá? Primeiro, e aí eu vou separar aqui entre paciência e motivação, tá? Se manter motivado todos os dias é uma tarefa praticamente impossível. Isso é um ponto, tá? E aí a gente tem que lembrar que quando acaba a motivação, a única coisa que nos resta é a disciplina. Então, o principal motivador para mim sempre é o grande motivo, né? O motivo é porque como que você se mantém motivado? Com os motivos. E o que são esses motivos? O que te faz acordar todo dia para ir trabalhar? Acho que essa é a grande inspiração da nossa vida. E se manter motivado todos os dias com problemas acontecendo na nossa vida é muito difícil. E aí, quando acaba a motivação, a única coisa que nos resta é a disciplina de fazer o que deve ser feito. Tá? Porém, quando a gente fala de motivação, eu gosto muito do John Maxwell, que ele diz o seguinte: a nossa vida é 10% o que acontece e 90% como eu reajo com o que acontece. E eu não quero palavras como gratidão, essas coisas, ficar falando isso não, tá? Mas, de verdade, o que mais desmotiva a gente é ser bombardeado por coisas negativas, inclusive nossa mesmo.
E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês quando a gente fala de motivação. Se acontece um acidente na estrada, eu não estou dizendo sobre a estrada estar afunilada, não. Estou dizendo que a estrada está normal, tem um acidente que está no acostamento, com uma ambulância, tudo cuidado, não tem risco para ninguém. Qual que é a velocidade que esses carros passam ao lado desse acidente? Eles vão passar devagar, mas nós sabemos que não passa devagar por conta do risco. Passa devagar que é para ficar espiando o que aconteceu. É inerente do ser humano ficar pensando, vendo e procurando desgraça. Agora, quantas vezes viajando você já viu alguém parar o carro para ver o pôr do sol ou o nascer do sol? Também é inerente do ser humano não ser gato e não observar quanta coisa boa nós temos na vida. Por exemplo, você está aqui agora, numa sexta 21h44, com um computador, com uma internet funcionando e provavelmente alimentada. Cara, você já é superior a 97, 98% da população mundial. Então nós temos que olhar para tudo que nós temos de bom. E isso sim nos motiva. E ainda assim, às vezes vai faltar motivação e o que nos sobra é a disciplina. Sobre a paciência, eu quero trocar por entusiasmo, tá? Porque a única coisa que nos traz essa paciência, essa vontade de querer fazer, para mim, é entusiasmo. E para quem não sabe o que significa entusiasmo, é entusiasmo. En de interno, de dentro. Tusi de Deus, asmo de sopro. É um sopro de Deus dentro de você. Anteontem eu estava dando eu ia dar uma palestra, e 2 horas antes, o meu pai teve um AVC. E eu falei sobre resiliência e eu fiquei me perguntando como que eu vou entrar nessa palestra agora e tal, parará, parará. Ele ainda tá na UTI, tá, gente? Mas, se Deus quiser, vai superar. E eu falei que eu sou filho de mãe solteira, tal, esse é um pai do coração. Lembra que eu falei que eu sou de família pobre? Eu fui acolhido por essa família, na verdade, ele não é meu pai de sangue, tá? Mas é isso. E poucas horas antes de eu entrar na palestra, né? E aí eu falei, cara, o tema central dessa palestra é resiliência. Se eu vou falar sobre resiliência, eu tenho que ser resiliente. Principalmente num momento tão difícil como esse. E a única coisa que eu pedi para Deus é que ele me enchesse com o sopro dele e que eu pudesse entrar nesse treinamento entusiasmado. E graças a Deus foi a melhor palestra dele na minha vida. Então, se você quer se manter motivado, comece a olhar para as coisas positivas e parar de ver coisas negativas. Eu não estou dizendo que você faça, estou dizendo que é inerente do ser humano. Isso nos motiva. Se ainda assim acaba a motivação, lembre que adulto faz o que tem que ser feito. Então seja disciplinado. E como ter paciência? Entendendo que não é porque é o 15º cliente que você atendeu no dia, que talvez não seja a primeira pessoa que ele foi atendido no dia. Não é porque você já atendeu um monte de gente, tomou um monte de não, que essa pessoa também já falou com um monte de gente. Isso me lembra uma vez que eu desci em Porto Alegre e chegou um Uber para me buscar e ele era nota 5 e tinha quase 5.000 avaliações. E eu fiquei assustado com a nota, eu falei, caraca! E aí conversando com ele, né? Eu falei, irmão do céu, sua nota é muito boa e tal, com um monte de avaliação, o que você faz? Ele falou, cara, qual a chance de... Ele me falou, tem tipo 10.000 Uber em Porto Alegre, eu não lembro o número agora. Eu falei, qual a chance de você cair comigo? Eu falei, é bem baixa. Qual a chance de você cair comigo de novo? Eu falei, é quase nula. Eu falei, então já que é uma vez, que seja a nossa melhor. A melhor viagem sua de Uber e que eu possa estar carregando o melhor passageiro que eu posso. Eu achei aquilo tão forte. Enfim, peguei o telefone dele e nunca mais pedi Uber, só pego ele quando eu estou em Porto Alegre. A pergunta é, né, o seu cliente faz isso com você também? E você, apesar de ter sido... Provavelmente eu era a corrida número 80 dele naquele dia. Mas o seu 15º, 16º, 18º cliente que você atendeu é só o 18º. Mas provavelmente, e muito provavelmente, ele é a primeira pessoa que você é a primeira pessoa que ele está falando. E às vezes você é a portadora de um sonho dele. Ou, por exemplo, de um seguro de vida que vai proteger a família dele inteira, caso ele vá. Ou a portadora de uma previdência
que vai fazer com que ele tenha a tranquilidade de acreditar que a aposentadoria dele está garantida. Ou ainda a garantidora de crédito, que vai fazer com que ele consiga comprar algo que seja um remédio para a família dele inteira. Mas nós sim somos portadores de realização de sonho ou de, sei lá, garantidor de esperança. Que tenhamos um entusiasmo para atender todos os clientes. Acho que é isso, Antônio. Muito bom. Galera, quero saber se vocês gostaram. Queria agradecer a vinda do Vitor. Obrigado pelos melhores do pai aí, tá, gente? Obrigado de verdade. É isso, e vocês veem, eu queria que vocês compreendessem o lance da missão profissional que a gente tem na questão de transmitir a mensagem, né? Ele me ligou de manhã, ele comentou do pai, ele falou assim, cara, eu não estou comentando para não ir, pelo contrário, eu vou, né? E aí ele só estou contando para você saber, aí a gente se combinou, né, para a questão de horário e tudo mais, e como é forte o lance do propósito, né? Então, poxa, sensacional a questão de você estar aqui, mostra o quão comprometido você é com a tua missão profissional, né? Sim. Então não é à toa que tu tá impactando milhares de vidas. Vocês curtiram? Coloquem aí de 0 a 10 qual que é a nota que vocês dão para essa aula de hoje. Eu queria pedir um favor para vocês que eu não pedi em nenhuma das aulas, porque acho que significa muito para a gente o que está acontecendo aqui, com mais de 100, a audiência ela não baixou. A galera ficou firme e forte, tipo, não baixou, a gente tá 2 horas aqui. E isso daí é um puta de um sinal, né? Então eu queria pedir uma gentileza. É o seguinte, eu e o Vitor nós vamos fazer 2 poses de galã de quermesse aqui. E vocês... Galã de quermesse. Galã de quermesse. Você tá se surpreendendo com essa live, né, cara? Seguinte, vocês vão printar a tela do celular, ou se você estiver assistindo na TV da tua casa, aí tu vai fotografar a TV. E aí eu queria que você postasse no teu Instagram e marcasse eu e o Vitor e colocasse que esse é seu sextou. Porque isso diz muito sobre o teu comportamento, muito sobre o teu entusiasmo, sobre fazer as coisas acontecerem na sua jornada profissional. E o teu Instagram é uma vitrine profissional. O teu chefe está olhando, o mercado está olhando por isso. Então, não é sobre promover eu ou o Vitor, mas é dizer muito sobre você, tá? Então, eu queria que a gente vai fazer a pose do Galã de Quermesse aqui, tá? Não vai zoar nós lá no Instagram, não, tá? Não zoa nós lá de Galã de Quermesse. Pode não, chamar o Galã de Quermesse e o Princeso. Mas fala que esse é seu sexto, tá? Eu quero ver uma chuva de compartilhamento, tá? Depois eu vou entrar lá para ver, nós vamos compartilhar todo mundo, tá bem? E aí a gente comentou também, a gente já vai fazer a pose, aguenta a mão aí, eu tenho que falar qual que é a palavra-chave. Aí eu falei para vocês que a gente ia ter um sorteio. Então é o seguinte, daqui a alguns minutos vai ter um post com o print dessa live, que eu vou tirar uma foto aqui, tá bem? E você vai precisar ir lá tecer um comentário do grau de... qual foi o maior aprendizado que você teve aqui hoje, tá bem? A gente vai entrar em live amanhã, e aí eu vou fazer o sorteio para vocês ao vivo. Então você vai ter aí um tempinho para entrar lá, vai pensar com carinho em qual que é a frase, vai estar no perfil da escola, na @agora-certificações, @agora-certificações, vai ter uma foto dessa live aqui, aí tu vai lá e vai colocar qual foi o seu maior aprendizado. Capricha de verdade. Ô, Antônio, estão perguntando na sua Insta, deixa aí escrito aí na... Então vamos colocar aqui, ó, o Victor é @Victor Vieira Vendas. O da escola, @agora. Seu perfil precisa estar aberto, viu, meninada? Tô falando para eles aí que tem muita gente com perfil fechado, aí posta a gente não consegue repostar e o pessoal fica bravo. Certificações. E o do Antônio aqui é Antônio.Walter_. Tá? Marca a gente lá, nós vamos repostar desse seu perfil. Se não quiserem abrir o Insta de vocês e tal, só não vai ser repostado, mas tá tudo bem. Né? Não, se não quiserem abrir, abram, né? Não é um pedido, eu tô mandando. É brincadeira, tá? É brincadeira. Não, o povo se ofende aqui, não vai aparecer semana que vem, entendeu? Vamos fazer a pose de galã de quermesse que o povo bora, quer, assim? Quer acessar. Eu não sei fazer pose de galã de quermesse, não, pô. Mas qualquer porra aí, caralho. Vai, Então vai, ó, vai. 3, 2, 1. Eu não sei fazer essa pose. Ah, você tá de brincadeira, vai. Faz qualquer coisa aí, cara. Beleza, vai. só assim, ó. Fala a verdade. É ou não é incrível conteúdos como esse que você acabou de assistir? Você precisa ter essa experiência ao vivo e imersiva.
você é o nosso convidado de honra. Clica aqui no link abaixo e garanta o seu ingresso.